Sim. Tá. Então, pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar oficialmente, tá? A nossa live. Fico feliz daqueles alunos que não estavam presentes da última vez estarem presentes hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, tá? Às vezes tem algum aluno aí que não me conhece ainda, o Henrique não estava, mas é meu colega de grupo de estudo, então eu já o conheço, o Lucas também não estava, também é colega do grupo de estudo, mas o Matheus mesmo eu não conheço, né? Então é isso. Como que vai funcionar hoje? Eu vou fazer um resgate do que foi falado na aula anterior, porque é bastante importante para vocês essa introdução à disciplina, tá? Então, bem resumido, vou passar para vocês ali o que nós vimos, tá? Depois acrescentei outra parte do conteúdo e no final faremos uma pequena prática sentados, tá? Então, a nossa disciplina de ginástica laboral, como já foi falado, ela é uma disciplina optativa. Até eu passei para os alunos um pouquinho da peculiaridade da disciplina optativa, que é uma disciplina assim com uma carga horária menor do que as outras. Como vocês são quarto ano, são veteranos, vocês estão mais acostumados, né? Já tem uma bagagem maior do que os outros acadêmicos. Formandos, assim esperamos, né? Que se formem e breve, não sabemos ao certo como que vai ser o decorrer das atividades, né? Que tá tudo meio complicado. Mas pode demorar um pouquinho mais, mas espero que todos saiam formados, que ninguém fique para trás, tá? Então, vou começar aqui nossa aula com essa citação que eu tirei de uma live. Talvez até alguns acadêmicos tenham assistido, que é do Vitor Matsudo, que é um grande nome na nossa área. Ele diz o seguinte, que algo é melhor que nada e mais é melhor que menos. Não sei se algum aluno assistiu, eu estou falando isso porque eu tenho alguns alunos no Instagram e às vezes eu percebo que eles estão assistindo as mesmas coisas que eu já reparei, né? Algumas lives, alguma coisa relacionada ao curso. Por que eu trouxe essa citação aqui para nós iniciarmos nossa aula? Isso está relacionado à prática de exercício físico, pessoal, principalmente nesse momento de pandemia também, né? Então, onde a prática do exercício ela vai ajudar na imunidade. Claro, não sedentário que comece com a prática de exercício intensa logo de cara. Isso pode ser benéfico no começo, mas depois não é tão interessante. E espero que vocês estejam, de algum modo, se exercitando, nem que for em casa, improvisado, dança, caminhada, musculação, quem tem a opção, né, que nem todo lugar acho que está com a academia aberta, não sei. Mas é isso. Então, eu sempre digo que exercício é remédio. Tanto que isso também está relacionado à nossa disciplina, que é a ginástica laboral. Eu sempre falo que exercício é remédio. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu já passei a ementa, mas eu vou passar a ementa de novo para quem não estava presente, tá? Então, esses primeiros slides é um resumo do que nós vimos na aula anterior. A ementa é essa, da disciplina. A preparação para a programação, o planejamento e execução de sessões da ginástica laboral, com o estudo dos princípios e aplicações práticas da ginástica laboral e dos fatores que a influenciam, bem como a compreensão de seus benefícios para o trabalhador e para a empresa, vocês vão ver que tem benefícios para os dois lados, analisando os fatores de risco dos exercícios repetitivos e as doenças decorrentes. Vamos falar sobre isso em específico, as LER-DORT, quer dizer a mesma coisa. Eu lembro que a aula passada eu perguntei se alguém já tinha trabalhado, e um dos meninos me relatou que trabalhou um tempinho com ginástica laboral, só não lembro quem é. Tá aí o aluno que trabalhou com a ginástica laboral? Tá na live? Acho que não, eu não lembro quem que é. Então vamos lá, um feedback do que nós vimos. Então a gente traz o que é a ginástica laboral, aqui de modo bem sucinto e bem resumido, tá? Quem não estava presente na outra aula, pega o material que lá tem tudo detalhado, aqui está bem resumido mesmo. Então, a ginástica relacionada ao trabalho, exercício no ambiente de trabalho, tem por objetivo o quê? Trazer benefício, tanto ao trabalhador quanto para a empresa. E também analisar ou prevenir os fatores de risco. Dentro da ginástica laboral, nós falamos nessas doenças que chamamos de LER e DORT. Mas o que são essas LER e DORT, tá? Não é ler ali, tá, gente? Se lê LER. A LER é a lesão por esforço repetitivo e DORT
é tido como distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, tá? Então, aqui são dois exemplos de nomenclaturas. Na verdade, a nomenclatura ela é mais antiga. Depois que trouxeram essa nomenclatura DORT, eles juntaram, igual tá no desenho aqui em cima, ficou Ler-Dort, tá? Então, nós temos que o quê? Que nós podemos entender que essas doenças, esses tipos de doença relacionadas ao trabalho, a Ler e a Dort, elas tanto podem ser, elas podem vir de alguns fatores de risco, então nós podemos, o trabalhador, ele pode ter algumas atitudes, alguns comportamentos que vão servir de fator de risco para desenvolver a Ler-Dort, tanto quanto a Ler-Dort pode ser um fator de risco para desenvolver uma outra doença, tá? Vocês vão perceber no decorrer que está bastante relacionado ali, que às vezes a Ler-Dort pode desenvolver, está relacionada com um outro problema também, questões psicológicas, como nós veremos logo à frente. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, alguns dados de gastos com Ler-Dort no Brasil. Isso daqui está dentro de um estudo que nós vamos detalhar um pouco mais essa pesquisa logo à frente. Vou citar para vocês essa pesquisa. Então, esses gastos, no caso, foram registrados relativos ao ano de 2011, tá? Percebam que são grandes valores relacionados a Ler e a Dort, que é uma das maiores causas de afastamento do trabalho. Então, a ginástica entra como fator ali de prevenção desses problemas aqui. Como eu disse, ela pode trazer benefício tanto para o trabalhador quanto para a empresa, tá? Então, ali, ó, 356 milhões, mais que isso, em auxílio doença, no caso da Ler-Dort, e mais de 24 milhões de aposentadoria por invalidez. São valores bem altos. Isso daqui no Brasil, no caso, tá? Então, o que elas podem trazer, a Ler e a Dort? Elas podem trazer um intenso sofrimento psíquico para o indivíduo, estresse, insatisfação com o trabalho, e também interfere na capacidade de sentir prazer e qualidade de vida. Vocês vão perceber no decorrer que algumas profissões ou algumas posições, ele, por exemplo, aquele indivíduo aparentemente num escritório, sentado de frente para o computador, muito disso está relacionado com o dia a dia de vocês enquanto acadêmicos. Até nós falamos isso na aula anterior, que alguns exercícios, um pouquinho, vocês vão perceber no final da aula, o que a gente fizer aqui, vocês podem aderir para o dia a dia de vocês. Não é porque você não trabalha numa empresa específica, contratado, está numa atividade laboral propriamente dita, que você não esteja, de certo modo, trabalhando em casa, porque eu imagino que vocês passam muito tempo na frente do computador, certo? Eu lembro quando era acadêmica, desenvolvia muitas dores nessa região aqui, do pescoço para as costas, para o ombro. Então, alguns exercícios que a gente trabalha aqui, vocês podem estar fazendo no dia a dia, né? Como eu disse, não porque não estejam num trabalho propriamente dito, que vocês não estejam numa posição parecida, né? De frente ali para a tela do computador, sentado muitas horas, tá? E outra, lembrando, aposto que muitas dessas atividades acadêmicas tenham desenvolvido isso aqui em vocês. Tem alguém aí que nunca, em nenhum momento da faculdade, desenvolveu um desses 4 tópicos? Alguém falou, não, professora, nunca tive. Ó, tô zen, perfeito. Tem alguém aí? E daí, se tiver, ensina pra gente. Tem alguém que se acha que se enquadra nesses 4 itens aqui, gente? Que nesse momento, fala, professor, eu estou me enquadrando nesses 4 itens nesse momento. Na insatisfação com o trabalho, tira esse tópico, no caso, perdão. Nos outros 3, intenso sofrimento psíquico, estresse, ou tem alguma interferência na sua capacidade de sentir prazer ou qualidade de vida. Alguém aí está se enquadrando nesses 3 tópicos? Esse último aí é o principal. Esse daqui? Tá difícil, né, gente? Até porque, com esse isolamento social, muito tempo dentro de casa, muitas pessoas acabam se sentindo abaladas psicologicamente, né? Muitos casos de ansiedade, de angústia, depressão. Professora, estresse, meu. Estresse, né? Normal, gente. Por isso que eu falo, se exercitem, tentem, nem que for em casa. Então, vamos lá. As Ler-Dort, elas são um fenômeno relativamente antigo, associado a trabalhos manuais repetitivos. Então, aqui eu trouxe para vocês nomes que eles davam antigamente, de doenças relacionadas ao trabalho. Aqui nós fizemos um resgate histórico, tá, ó. Doença dos escreventes e caixas, cãibra dos escritores, cãibra dos telegrafistas, neurose ocupacional, tendinite, que tendinite já é um termo bem mais conhecido, aposto que muitos de vocês já tenham ouvido falar, tá?
ainda estamos aqui na parte do resumo e do feedback do que já foi visto. Então, pessoal, isso daí estão relacionados com o quê? Esses termos, eles têm ligação com a tecnologia relacionada ao momento histórico. Então, se a gente pegar lá antigamente, o que eles tinham? Um telégrafo, por isso falam telegrafistas. Eu passei imagem para os alunos na outra aula. Depois, máquina de escrever. Depois, para o computador. Ou atualmente, qual que é o outro equipamento que a gente tem usado muito ali? O celular, né? Aqui, assim. Piorou quem gosta de jogar, né? Fica aqui. Quando vê, já tá com uma hipercifose aqui, né? Corcunda. E tablet também, não sei se alguém usa tablets, às vezes, né? Então, vocês percebam, com o passar do tempo, isso faz parte de toda a evolução histórica, né? Então, quando nós falamos de Larry Dort, nós falamos do quê? De fatores de risco que podem desenvolver. Nós falamos das causas, né? Fatores de risco, causas estão juntos, sobre prevenção. E quando nós abordamos tudo isso, nós vamos falar especificamente da ginástica laboral. Por quê? A ginástica laboral vem como uma tentativa de evitar, de prevenir, ou tentar corrigir, no caso, os fatores de risco, e agir como uma prevenção, né? Como eu falei, agir como prevenção. Às vezes, mesmo que já tenha começado a ginástica laboral, depois de iniciar, de repente, o trabalhador ele já vai ter desenvolvido algum desses problemas, né? Então, aí vem com uma tentativa de reversão. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar em cima dessa pesquisa aqui, tá, gente? Específica hoje. Depois eu envio para vocês. Então, esse estudo, ele se chama Larry-Dort e os fatores psicossociais. Então, são problemas físicos relacionados com fatores psicossociais, tá? Então, essa é uma pesquisa de revisão bibliográfica. Como que foi desenvolvida essa pesquisa? Eles analisaram vários estudos relacionados com esse fenômeno de Larry Dort, de diferentes formas. Ou também outros que usaram outras nomenclaturas, mas que estão relacionados a isso, tá? Até porque esse termo, ele começou a ser usado fora aqui do Brasil, já tinha, se eu não me engano, a Austrália já usava algum termo similar, e daí traduziram para o português. Então, assim, eles fizeram uma revisão bibliográfica desses estudos relacionados com esse fenômeno Larry Dort, de 1986 a 2011. Fizeram um aparato desses estudos e selecionaram ali alguns, tá? E o objetivo era o quê? Era analisar a complexidade dos fatores psicossociais associados às Larry e às Dort, ou seja, o objetivo ali seria analisar a relação desses fatores psicossociais, a interação deles com as Larry e com as Dort. Então, como vai funcionar? Eu vou passar para vocês aqui várias informações, e dentro, como eu disse, lembrando que essa pesquisa é de revisão bibliográfica, tá? Como vocês são quarto ano, acho que fica mais tranquilo falar com vocês. Vocês entendem aí a diferença de uma pesquisa de campo e uma pesquisa de revisão bibliográfica, eu imagino, né? Então, eles utilizaram vários estudos, entre artigos, teses, dissertações, e eles vão falando um pouco sobre cada estudo. Por exemplo, em tal estudo, fulano e fulano percebeu isso. Um outro estudo, fulano e fulano percebeu tal coisa, tá? Então, são essas informações. Aqui embaixo tem o nome dos autores, é uma pesquisa do Moraes e do Bastos, é de 2013. Então, vamos lá, vamos começar com essa informação aqui, ó. Nesse caso aqui, nessa pesquisa que eles citaram, os autores, eles utilizaram a fundamentação teórica do marxismo. Imagino que vocês já tenham estudado também na disciplina de fundamentos da educação física, primeiro, segundo ano, né? Ai, gente, perdão. Então, eles utilizaram a fundamentação teórica do marxismo para quê? Que queria analisar as contradições das lutas de classes. Como assim? Por quê? Foi constatado que os fatores da organização do trabalho, ou seja, como o trabalho era organizado, com o ritmo de trabalho que era imposto aos trabalhadores, e ausência de autonomia na produção, falta de apoio na organização, tudo isso junto são fatores intimamente relacionados com os sintomas das Larry Dort, tá, gente? É só vocês imaginarem ali, basicamente mesmo ali a lei do capitalismo, se for pegar, né? Também.
que ali o quê? O patrão, que é o capitalista, ele vai querer render lucro e, de certa forma, às vezes acaba empregando, vamos supor, uma carga horária mais elevada para aquele trabalhador, ou movimentos ali mecanizados, repetitivos, sempre fazendo a mesma coisa. Então, são formas de obter lucro. Então, eles perceberam que essas várias coisas juntas, falta de organização do trabalho, o ritmo de trabalho imposto, a ausência de autonomia na produção, a falta de apoio na organização, tudo isso estava relacionado com os sintomas de Layard-Dort. Vamos a um exemplo que aconteceu na minha família, dentro de casa. Eu não sei se vocês conhecem alguém que trabalhou em algum abatedouro de frangos, ou já ouviram falar. O movimento de pendurar ali o frango. O trabalhador faz aquele mesmo movimento aqui, ó. Movimento repetitivo, várias horas ali, talvez aquilo faça com que desenvolva, por exemplo, uma tendinite, que é uma inflamação do tendão. Tá? Então, de acordo com os depoimentos das pessoas aqui nesse estudo, depoimentos isso daqui foi relatado através de depoimentos dos próprios trabalhadores, tá? Que adoeceram, no caso. Tanto na linha de produção industrial, ou seja, eu trabalho numa indústria, e tanto em bancos comerciais. Então, aqui, ó, são empresas diferentes, ambientes de trabalho diferentes, tanto na produção industrial quanto em bancos comerciais. Aqui no outro estudo, ó, empregados cuja personalidade, que se adaptava melhor à natureza do seu trabalho, demonstraram menos ansiedade e desconforto físico. Então, aquelas pessoas que elas se adaptavam melhor ali ao trabalho, demonstravam menos ansiedade, desconforto físico. Olha como está alinhado, problema, um detalhe físico com o psicológico. E além de maior satisfação com o emprego e suporte social, do que aqueles cuja personalidade se encontrava pouco adaptada. A personalidade, para os pesquisadores desse estudo, ela influencia diretamente no desenvolvimento do desconforto musculoesquelético. Então, assim, gente, é só imaginar dois tipos diferentes de indivíduos. Um indivíduo que se adapta melhor ao trabalho, tem menos ansiedade, né, e desconforto físico, e um outro indivíduo que tem dificuldade de adaptação. Provavelmente vai gerar maior desconforto musculoesquelético, tá? Tem gente que, por natureza, já é um pouco mais ansiosa. Eu sou desse tipo. Às vezes eu vejo que também estou falando muito acelerado, mas é o meu ritmo normal, tá? Tem gente já aquele modo mais zen, mais tranquilo, leva as coisas com mais tranquilidade. São personalidades diferentes. E nesse estudo fala sobre isso, né? Que até essa diferença de personalidade acaba influenciando nesse provável desconforto musculoesquelético. Em outro estudo, o que eles verificaram? Que as desordens musculoesqueléticas na coluna e nos membros superiores, elas são mediadas por pressão psicológica relacionada ao emprego, e que pessoas ansiosas tendem a se manter tensas, além do suportável pelo próprio corpo. Basicamente o que eu falei antes, também relacionado com o parágrafo anterior, tá? Então, aquelas pessoas que têm sente maior pressão psicológica relacionada ao emprego, ou que são mais ansiosas, elas tendem a desenvolver uma tensão maior. Então, às vezes, é ali onde sentem aquelas dores. Eu não sei vocês, mas na minha época, assim, eu me lembro perfeitamente, na época do 3º e 4º ano de graduação, eu tinha dia que eu sentia essa musculatura queimando, assim, queimando, de ficar ali no computador até 1, 2 da manhã. Talvez alguém se identifique, que não é bacana, né? Aqui outro estudo, importância da intervenção. Que intervenção seria essa? Uma intervenção biomecânica, ali, sobre o movimento, realização de movimentos, a organização do trabalho, e apoio psicossocial, ali dentro do seu ambiente de trabalho, está relacionado também com as pessoas ali ao seu redor. Nesse estudo, eles constataram que quando junta essas 3 dimensões, a biomecânica, a organizacional e psicossocial, seria uma solução ideal para esses trabalhadores. Ou seja, que quando junta todas essas 3 dimensões, eles acaba sendo mais promissor. O que é mais promissor? É o resultado ali do trabalhador não desenvolver Layard-Dort, no caso, tá? E também tem algumas estratégias de administração, essa estratégia da administração da empresa. Então, o que abrange isso? Seria o quê? Uma coordenação e participação que ela vai desde os empregados até os empregadores. Então, seria uma estratégia ali em conjunto, tá? O superior, vamos supor, um superior chefe da empresa contrata um profissional para ginástica laboral, isso seria uma estratégia da administração, né? Participação de empregados e empregadores. De repente, ali, determina a todos os empregados para participar, mas você não vê o chefe, não vê um gerente, então, é uma pessoa com cargo mais superior que as outras.
E é interessante que essa participação em conjunto, até porque um vai incentivando o outro, né? É mais ou menos aquela coisa assim, não é somente faça o que eu falo, faça o que eu falo e eu vou te dar o exemplo, né? O superior ali, um gerente, por exemplo, dando o exemplo ao seu empregado, da importância da realização de certas atividades. Outro estudo aqui. Gente, eu falo outro estudo, mas assim, são vários estudos compilados dentro dessa pesquisa, na qual o título está aqui, tá? Que eu vou mandar para vocês. Esse é um estudo só que abrange vários outros estudos ali, onde foi feita a revisão bibliográfica, tá? Então, variáveis psicossociais, elas influenciam no sucesso do tratamento de pacientes com Layard-Dort. Resultados. Aqui nessa pesquisa, por exemplo, eles perceberam que disfunções psicossociais, como a depressão, né, e distúrbios de humor, eles devem ser avaliados juntos e tratados juntamente com a reabilitação física para otimizar os resultados pós-tratamento. Então, supondo que o indivíduo foi afastado por uma Layard-Dort, tá? Uma doença ali relacionada ao trabalho. Após, assim, depois desse indivíduo estar afastado, quando ele retornar, então, no processo de reabilitação, na verdade, eles afirmam que, além de ter essa reabilitação física, vamos supor, a fisioterapia, exercício, que seja, pilates, enfim, exercício de forma geral, nesse processo de reabilitação, eles colocam que, quando é tratado outras disfunções juntas, que são as disfunções psicossociais, como uma depressão, alteração no humor, isso acaba otimizando os resultados após o tratamento. Então, esse indivíduo ele vai voltar mais preparado para o seu ambiente de trabalho, de forma mais positiva. Aqui, uma outra pesquisa que eles fizeram se eu não me engano, 200 trabalhadores ingleses aqui nesse estudo. Eles perceberam que desses, se eu não me engano, são 200, desses trabalhadores investigados, que menos da metade desses participantes da pesquisa, eles tinham ouvido falar em Layard-Dort. Né? Não sei se tem alguém, às vezes tem acadêmico que já ouviu falar, às vezes tem acadêmico que não ouviu falar. Então, quem nunca ouviu falar, não esqueça de assistir a outra aula depois, né? Que deu uma introdução aqui à disciplina. Vai ajudar melhor na fixação do conteúdo e na aprendizagem. Então, aqui, voltando para a pesquisa. Então, menos da metade nunca tinha ouvido falar em Layard-Dort. E eles percebem que o quê? Que a falta de conhecimento ou informações, elas estão relacionadas com a não percepção dos fatores de risco. Então, eu nunca ouvi falar de Layard-Dort, não tenho ideia o que seja, nunca ouvi falar. Eu não tenho tanta percepção de risco. Agora, quem já ouviu falar já tem uma percepção diferente. Quando a gente fala de lesão por esforço repetitivo, por exemplo, né? Tem gente que já tem essa noção, tem trabalhador que não tem. Aqui fala sobre tensão biomecânica, né, relacionada ao movimento, e psicológica, tá? Físico e psicológico. Por isso coloquei essa imagem, corpo e mente alinhados. Eles colocam que os fatores físicos, eles são mediados pelos psicológicos. E a cognição, ela impacta na percepção dos fatores físicos e da dor. É basicamente aquela questão de corpo e mente estarem alinhados, uma coisa influencia a outra. Lembram daquela citação do poeta, que eu esqueci o nome, mente sã, corpo são? Vocês já devem ter ouvido falar? Tem que manter os dois saudáveis. Então, gente, dentro desse estudo aqui, as Layard-Dort, os fatores psicossociais, o que nós trazemos aí de considerações finais? Que as Layard-Dort, elas são um fenômeno multifatorial, né? Envolve a parte ali biomecânica, né? Fatores biomecânicos, organizacionais e multifatoriais. E também é um fenômeno multidimensional, porque tem dimensão individual, grupal ou social, tá? A dimensão biomecânica, ela deve ser pesquisada juntamente com a dimensão organizacional e psicossocial. Então, aqui também deixo destacado nas considerações finais, lembrando que eles destacam essa questão da parte física, a parte biomecânica, ser relacionada também com a parte psicossocial. E aqui, ó, o movimento repetitivo, ele é condição necessária para o surgimento de Layard-Dort, tá? Lembrando, lesão por esforço repetitivo, e Dort, doenças
osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, o movimento repetitivo ele é condição necessária para o surgimento disso, mas não apenas, né? Esse termo, ele já não compreende uma descrição apropriada do fenômeno, eles colocam. Porque com o desenvolvimento das pesquisas, poderá ser necessário inserir a dimensão psicossocial em uma nova definição dessa síndrome. Então, eles colocam aqui que, a partir de mais pesquisas que estudem essa relação dessas doenças com esses fatores psicossociais, talvez no futuro haja uma mudança nesse nome aí, para deixar... Por quê? Para inserir essa dimensão psicossocial. Ai, tá acabando a bateria do meu computador. Deixa eu ver. Então, essas daqui são as considerações finais. Só um instante, gente, estou conectando aqui. Acabando a bateria. Isso, não posso desligar. Tá? Esse daqui é o estudo, depois eu envio para vocês para terem acesso ao material completo. Por que estamos vendo isso? Gente, porque nós falamos de doenças relacionadas ao trabalho. E a ginástica laboral é a ginástica relacionada ao trabalho. Então, vocês vão ver vários termos relacionados ao mundo de trabalho, no caso, tá? Então, a gente estuda o mundo de trabalho um pouco e depois entra específico na ginástica laboral. E agora nós faremos... Ah, esqueci de falar, eu usei essa imagem na outra aula, eu coloquei aqui de novo para quem não viu. Eu tinha perguntado qual de vocês estava bem próximo disso daqui. Tem alguém aqui que geralmente estuda bem próximo dessa postura correta? Acho que a minoria, né? Eu gosto de ficar assim, não fico muita dor. Isso daqui, gente, serve como prevenção para vocês também, tá? Lembra que eu falei que a gente está na ginástica laboral, só que tem muita coisa aqui para vocês pegarem para vocês, para a vida de vocês, tá? Aqui seria a postura incorreta. Nossa, se eu te mostrar o jeito que eu tô agora. Quem que falou comigo, que eu não tô vendo? É o Lucas. Lucas, descreva a sua posição. Bom, eu estou na cadeira diária, com as Sei. pernas cruzadas no estilo meditação, Sei. com o cotovelo, os dois cotovelos apoiados nos joelhos, a coluna parecendo um C e o celular segurando para baixo. Daqui a pouco nós vamos arrumar essa sua coluna e colocar cada vértebra no lugar. Vamos alinhar todos os gominhos aí da coluna. Ô, gente, ó, então aqui, para fechar nossa aula, ó, amenizar os impactos das jornadas de trabalho parece ser imprescindível para ter um trabalhador saudável, produtivo e feliz. Seria mais ou menos a mesma coisa para vocês. Amenizar os impactos das jornadas de estudo parece ser imprescindível para ter um estudante saudável, produtivo e feliz, né? Deixa eu abrir, começou a ficar escuro. Ó, não sei onde vocês estão. Tem gente de várias cidades, né? Tá friozinho. Opa, hoje, agora há pouco tinha aluno assistindo aula debaixo das cobertas. Não sei se é o caso agora aí, alguém. Vamos mexer um pouco o nosso corpo, então, gente? Smile, ó, sorriam, abram as câmeras e sorriam para mim, tá? Ó, para vocês que estão sendo filmados, gravados, tá? Vamos abrir as câmeras, despertar. Vou fechar aqui. Então, vou fechar o slide. E para... Opa, mais alguém entrou. Felipe! Chegou bem para a prática. Antes tarde do que nunca. Boa tarde, Felipe. Pessoal, vocês precisam ficar sentados. Wesley, vamos despertar, Wesley. A aula passada você estava todo de prontidão, assim, na sua escrivaninha. Ô, Mariana, você fez o seu namorado assistir a live inteirinha? Com certeza. Tá aqui, ó. Mas ele vai fazer a prática com você, né? Vai. Ô, professora, mas ele é aluno da turma. Ah, eu não sabia. Ele é. Oh, meu Deus, então tá certo. Eu imaginei que é outra coisa. Eu falei, nossa, ela vai colocar o cara pra... Não, ele ia ter que assistir de qualquer jeito. Ah, tá. Temos mais casais na turma? Que eu não sei, né? Tem o Matheus Pepe e o Júlio. Faz Pascal. Como que é seu nome? O namorado da Mariana? Rafael.
Ah, Rafael, beleza, é o Rafael. Rafael, o seu TCC, você está fazendo com a professora Meire? Isso. Ah, tá tudo explicado agora. Eu já entendi tudo, já. Já entendi tudo. Já, olha, essa sua pesquisa já rodou lá na escola onde eu trabalho, e meus colegas estão ajudando, tá? Estão respondendo. Obrigado. E eu já respondi também, inclusive dei até um feedback para a Meire no particular. Obrigado. Tá. Gente, eu acho que ainda está reproduzindo a tela com vocês, né? Ah, achei aqui. Hoje está mais frio, o povo está mais escondido. Cadê a galera ali? Tô vendo a Mariana e o Rafael, a Thaís Pink, o Matheus Rodrigues, o Wesley, o Tony e a Thaís Souza. Gente, cadê vocês? Lucas. Ai, Lucas. Cadê? O pescador, Jean, né? Leonardo, cadê? Carlos, Eduardo, Felipe, Matheus Roberto. Gente, eu, milagre hoje. A sua câmera tá com problema, né? Ô, Henrique, sua câmera você deixou aberta ainda aí? Tá aberta, já fechei e abri umas par de vezes, mas. Pior que não aparece mesmo, só a sua foto. Nós vamos despertar, vamos começar rápido, porque senão o Tony vai cair ali de sono, coitado, já estava bocejando ali. Pessoal, então vocês precisam estar na cadeira. Deixa eu tentar arrumar minha câmera aqui. Isso, perfeito. Então, nós vamos começar trabalhando aqui a parte da cabeça, tá? Ó, eu esqueci de passar para vocês algumas orientações minhas básicas que estavam no slide. Na verdade, eu comi um slide antes, que estava com algumas coisas escritas, mas eu vou falar para vocês, que é o quê? Nós vamos fazer alguns exercícios sentados. Vocês mantêm o alinhamento postural de acordo com o que for pedido, tá? Então, aqui, não vamos fazer igual o Lucas estava, né? Que é aqui, com a coluna em C. Mantém a coluna reta aqui. Se for fazer uma flexão lateral do tronco, mesma coisa, vai para o lado. No caso, aqui, para o lado, mas mantém a coluna aqui, o tronco ereto, tá? Com as vértebras todas no lugar. Então, primeiro nós vamos trabalhar aqui no movimento da cabeça, depois dos braços, depois perna. Então, para começar, vocês vão todo mundo olhar para o lado. Aqui, mantém a coluna alinhada, olha para o lado, segura alguns segundinhos, leva só a cabeça para o lado, no caso, tá, gente? Continuam nessa posição, por favor, continuem assim. Agora, devagarzinho, vocês vão levando para o outro lado aqui, ó, o movimento suave, ó. Nada de movimentos bruscos, tá? E também, durante essa prática nossa, eu também vou trabalhar com vocês um pouco da respiração profunda, que a gente fez também na outra aula. Essa respiração profunda, gente, ela ajuda bastante vocês, tá? Com casos de ansiedade, de estresse. Vai voltando devagarzinho. Isso, gente, é o seguinte, eu vou testar uma coisa nova com vocês, que eu não fiz ainda, vamos ver se dá certo. Eu lembrei agora, eu coloquei uma música aqui no YouTube, eu vou deixar uma musiquinha de fundo, aí conforme eu tiver, vocês vão me acompanhando aqui, conforme eu for explicando, qualquer coisa eu abaixo o volume. Então, eu vou colocar primeiro, vocês vão me falar se vocês estão ouvindo, beleza? Vamos testar aqui. Tem que se reinventar, né? Propaganda do YouTube primeiro, porque só por Deus, né? Dá para ouvir? Continuando, põe uma mão lá atrás. Isso. Agora, com a outra mão, puxa para o lado contrário. Devagarzinho, volta. Trocou, mão nas costas, dá para ver? Não sei se dá para enxergar, né? Isso. Puxa.
Volta devagar, pessoal. Nós faremos agora um movimento primeiro para baixo, depois para cima. Eu faço primeiro, vocês observam, tá? Gira a cabeça olhando lá para baixo, de um lado ao outro. Voltou. Não esqueçam que tudo isso com a coluna alinhada, tá? Não deixa a coluna cair aqui, não. Lucas, você tá fazendo? Tô. Não tô vendo você com a câmera ligada. É porque o celular tá em cima da cadeira, se eu deixar vocês vão ver o teto. Beleza. Pessoal, mantém com a alinhada, mesmo movimento, ó, de um lado ao outro, só que para cima, ó. Olha lá pro céu, volta no lugar. Isso, mais uma vez. Voltou. Agora eu vou abaixar a música para explicar para vocês isso daqui, ó. Para quem estava na aula passada, vai ser mais fácil de conciliar a respiração com o movimento. Vocês vão colocar as mãos com os dedos entrelaçados atrás da cabeça e fazer um movimento que pressiona a cabeça. Cuidado aí para o cotovelo não bater um no outro, a Mariana e o Rafael, né? Eu vou fazer de perfil, tá? Vocês vão descer aqui com o queixo ao peito e vão subir levando os cotovelos para trás. Então, cuidado para não deixar aqui. É bem aberto. Vocês vão intercalar. Cotovelo aberto, fechou, queixo ao peito. Outra coisa, quando vocês forem fazer esse movimento, cuidado para não curvar a coluna junto. O que curva é o pescoço. Como vai funcionar esse exercício coordenado com a respiração? A gente vai decorar um macete, que é o seguinte. Eu puxo o ar parado e faço o movimento soltando o ar, ó. Paro lá embaixo, inspiro parado e faço o movimento na expiração. Então, qual que é o macete? Inspiração parado, expiração movimento, ok? Vamos começar, então, todos juntos? Repetiu a música. Continua aí. Puxa o ar, solta, queixo ao peito. Vou colocar a música que repetiu. Repetiu a música, vamos trocar. Isso. Puxa o ar, desceu, para lá embaixo. A cada vez que fazemos uma inspiração e uma expiração, nós consideramos isso um ciclo respiratório. Então, no caso desse movimento, nós estamos realizando 2 ciclos respiratórios, um para descer e um para subir. Para lá embaixo agora, mantenha a cabeça para baixo. Segura. Segurou lá embaixo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abre bem grandão o peitoral, ó, abre bem o peito para fora, cotovelo para trás. Isso, solta devagarzinho os braços. Isso, gente. Agora nós vamos juntar as mãos aqui na frente. Posição de rezar, posição de meditar, o que vocês acharem melhor. Posiciona aqui embaixo do queixo, vai fazer uma leve pressão no pescoço, empurrando e olhando lá para o alto.
Devagarzinho vai voltando. Isso, soltou. Puxa o braço aqui do lado agora. É bom que espanta um pouco do frio, gente. Trocou, voltou. Passa o outro braço para o lado, puxou. Isso, soltou. Coloca uma mão lá nas costas, puxa o cotovelo, ó, mantém aqui, ó, a coluna reta. Cuidado para não ficar assim, ó. Abre isso aqui, ó, cresce a coluna, mantém a coluna retinha. Desceu. Trocou, sempre fazendo os movimentos suaves, tá? Opa, trocou, puxou. Trocou devagarzinho, vai soltando. Isso. Dedos entrelaçados, ficou para frente. Isso. Aqui, ó, braço totalmente estendido. Na linha do ombro. Fica aqui, ó, sai de baixo. Subiu, gente, aqui, ó. Lá no alto. Solta devagarzinho. Eu vou colocar um apoio aqui no meu computador, vou ver se fica melhor para vocês enxergarem. Vamos fazer um teste. Vocês vão continuar com os braços ao alto, porém agora as mãos vão ficar soltas e nós faremos rotação do pulso. Vocês... não dá para ver ainda, né? Aqui, ó. Dá para enxergar? Gira o pulso. Para um lado e para o outro, gente, dos dois lados. Abre bem os dedos, aqui, ó, deixa as mãos assim, dedos esticados. Estica e fecha. Vou fazer perto para vocês visualizarem. Vocês vão esticar e fechar aqui assim, ó. Desceu. Relaxa os braços. Isso. Volta um pouco. Opa. Tinha que ter um estúdio Globo aqui para pegar tudo. Isso. Pessoal, mantenha a coluna reta. Deixa um braço do lado do corpo e o outro vai subir aqui, assim, ó, e vai curvar um pouquinho, ó. Joga o braço para o lado. É engraçado que, do jeito que vocês estão do lado do outro, dá para fazer um meme com alguém fingindo que está fazendo cosquinha na pessoa do lado. Mas aí trocou. Soltou, pessoal. Isso, deixa bem soltinho. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês
Vocês vão colocar uma perna em cima da cadeira. Eu vou ver se dá para mostrar aqui, só um instante. Vocês vão colocar um pé, uma perna cruzada em cima da outra. Só um pouquinho. Vou colocar uma outra música pra gente. Ó, não sei se dá para enxergar. Ah, deu. Dá para ver, né? Aqui. Tem alguém que já sentiu uma alongadinha só de colocar a perna? Nossa Senhora! Desde o primeiro... Vamos deixar aqui e depois nós vamos descer as mãos em direção aos pés, tá? Peraí. Como que eu não vi como é que é? Mão à frente, aqui, coluna alinhada. Puxa o ar, ó, enche o pulmão de ar. Soltou, vai descendo aqui, ó. Leva a mão lá para baixo. Isso. Percebam que a testa de vocês vão em direção à perna que está em cima, tá? Solta o peso do corpo. Subiu, pessoal. Trocou. A mesma coisa. Põe a perna para cima, tá? E depois solta o peso do corpo, levando as mãos em direção ao pé que está no chão. Vai voltando devagarzinho. Isso. No próximo exercício, eu vou tentar ver se dá para aparecer. Vocês vão deixar uma perna para frente. Acho que dá para ver aí. Acho que mais ou menos. Vocês vão colocar uma perna para frente, só que não precisa fazer força para essa perna ficar no alto. É só vocês têm que estender a perna de uma maneira que o seu pé fique suspenso e não fique no chão. Por quê? Nós iremos fazer o movimento de flexão plantar e dorsiflexão, que é o pé faz esse movimento aqui, ó. Eu vou tentar virar a câmera para mostrar para vocês o meu pé, para nós fazermos juntos, tá? Aqui. Esse movimento. Agora eu vou descer minha perna, porque eu tive que subir minha perna para aparecer na câmera. Esse movimento aqui do pé, ó, dorsiflexão, flexão plantar, ó, vai intercalando. Se tiver encosto na cadeira, igual eu tenho, encaixa a coluna no encosto e faz o movimento com a perna. Trocou, pessoal, a outra perna. Trocou. Mesma coisa. Dorsiflexão e flexão plantar. Olha só que legal. O nosso pé é capaz de fazer 2 tipos de flexão. Pezinho aqui, ó. Ponta do pé para frente, ponta para trás. Thaís Souza. Como nós chamamos, você que é a dança, lembra? Como nós chamamos esse movimento dos nossos pés? Pezinho ponta para frente, pezinho ponta para cima. Você lembra? Ponta e... Como que é, Barbie? Tem uma que a gente ponta. usa sobre esse movimento de posição do pé. Alguém sabe? A ponta e a flex. Oi? Ponta e flex. Então, a gente fala que é pé do bailarina e pé do palhaço. Já ouviram falar? Isso, Lucas! Lucas respondeu!
Ai, o Lucas É da é do ano bailarina e é do infantil, palhaço. você fala isso. Lucas, você tá treinando em casa, né? Por isso que você tá sabendo. Cadê? Deixa eu ver se eu tudo isso. Pessoal, agora nós vamos ficar de pé. Prof, a namorada dele é bailarina, Karina. Olha, todo mundo de pé, vamos levantar agora. Vão se ajeitando aí. Isso. Sobe lá no alto. Vamos fazer de conta que vocês acabaram de sair da cama. Acaba de sair da cama, dá aquela espreguiçada, aquele alongamento axial do corpo. Aquela super espreguiçada. Estica um pouquinho para o lado, estica um pouquinho para o outro. Tanta preguiça, ó. Lá no alto. Sobe na pontinha do pé, desceu, ó. Ponta do pé, desceu. E acorda, aquela espreguiçadona. Isso, gente. Agora, quem quiser virar um mortal 5 estrelinha e 10 polichinelo, pode ficar uma ponte, né? Pode voltar a sentar, pessoal. Foi a nossa finalização, tá? Aí. Esse computador passeou aqui, hein? Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não derrubei ele no chão. Aí... Palmas, gente. Palmas para a aula. Oi? Palmas para a aula. Por quê? Não pode ter o contato? Essa eu não sabia. Gostei. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, mesmo em tempos de pandemia, com dificuldades de atividades remotas, é bom a gente ter essa interação um pouco, né? Mexer nosso corpo. Educação física é isso, educação física é contato, é movimento, né? É comer, né, Thaís? Também, né? Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Fiquei contente de bastante aluno aqui, pelo que eu vejo. Lembrando, quem não colocou o nome, por favor, coloca o nome lá no chat. Eu vou anotar certinho aqui o nome de todos vocês que participaram. Depois eu mando lá no grupo para confirmar, ok? Por hoje é só. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa? Podem falar. Agora vocês falam e eu me calo. Amei a aula, parabéns, professora. Ai, que bom, Wesley, fico muito feliz. Vocês estão se exercitando, gente? Sim, hoje, acredita, eu comecei a fazer cross. Hoje eu comecei cross, eu fui 6h30, quase morri congelado. 6h30. 6h30 eu tava saindo da cama, eu tava assim, ó. Muito legal o cross, mas tô morto. Não abrindo. O Pepezinho é orgulho da Cida. Hã? Quem é o Pepezinho tá o orgulho da Cida hoje. Da Cida? Da Cida, por Se a quê? Cida estivesse aqui, ia deixar só ele na aula. Ah, por causa da agasalho. A professora... Verdade. Calma aí, quem que é o chamego da Cida? É o Pepe, esse tá de uniforme. Pepe? Felipe? Cadê? Deixa eu procurar os nomes aqui. Ó, o recalcado, Matheus Lucas Rodrigues. É uma Recalque nada, tá? Felipe Cusiato? Não, é porque a professora Cida, que dava aula pra gente de handball, ela gostava que a gente ia de uniforme, né? Sim. Quem tinha o agasalho tinha que ir de calça e a blusa. Alguém... No dia da aula dela? Gente, na aula dela. Queria dizer nada, não, mas aí o PP merece um pouquinho mais de nota, ó. Então, eu não tô entendendo. É Fefe ou PP? PP. É porque eu entendi Fefe, fiquei procurando por Felipe. Aí aqui, Felipe, é o Matheus, na verdade. Isso, é eu. Ah, tá. Por causa do agasalho aí, então falando. Ah, entendi, sim. Lembrando que todos os estágios, todas as atividades acadêmicas, vocês têm que fazer o uso do agasalho, né? Só um instante, pessoal, que eu vou fazer a encerração da gravação aqui, tá? E nós continuamos.